Olá, esse é mais um episódio do programa Liderança em Pauta. E hoje eu estou tendo uma super honra de receber aqui a Jandaracy Araújo. Bom estar com você aqui, Cláudia. Sempre bom. É uma sempre querida. Alta, a Janda é como todo mundo chama você, né? Janda. A Janda a gente se aproximou muito porque, assim como eu tenho na minha carreira essa passagem por conselhos, a Janda é uma conselheira de mão cheia, está em vários conselhos, né, de administração, conselhos consultivos, assim como eu. E a gente, poxa, teve um prazer também ser coautora de um livro, né? Sim. Esse aqui, né, que é Mulheres em Conselho, em que a gente foi coautora, cada uma de um capítulo. A gente conta um trechinho do que a gente vive. E assim, palestrante, LinkedIn Voice, já tem TEDx, chiquérrima, né? E super ativista nessa questão da diversidade de gênero, raça, né? Então, acho que é um tema muito relevante nos tempos atuais. Então, a gente não poderia deixar de convidá-la para vir aqui compartilhar tudo que ela sabe com a nossa audiência. Janda, toda vez aqui no nosso programa a gente gosta de começar com uma pergunta bem provocativa, né? A gente acha que as pessoas não vieram ao mundo, né, à Terra, a passeio, né? Todo mundo veio com algum propósito, alguma missão de vida. O que você enxerga que é o seu propósito, sua missão de vida aqui na Terra? Ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. É isso. Muito legal. Ajudar, né? E a ajuda, eu acho que assim, deixar claro, por exemplo, assim, nossa, mas é tão... Como é que você vai ajudar? Você não é nenhuma milionária. Porque as pessoas pensam que quando a gente fala de ajuda, a gente está falando de finanças, de coisas materiais. Mas a gente pode ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos de várias formas. Desde um bom conselho, né? De novo, desde um bom conselho a uma escuta ativa e a um incentivo. Eita. Né? Você pode, vai, acredita em você. A gente ajuda as pessoas de várias formas, né? E pessoas em diferentes níveis também. Acho que isso é super importante, porque a gente coloca sempre como superioridade, mas não. Esse ajudar tá do lado. Né? Não é estar acima nem abaixo, é estar do lado. Bom, e como ativista que você é, tudo que você faz é ajudar, eu acho que muita gente, né? As questões de representatividade, diversidade, inclusão, tem sido uma pauta muito mais recorrente, principalmente, eu acho, depois da pandemia, né? Tudo bem que temos um caminho enorme, a gente que está em conselho. Sim. O Board Index, né, ele aponta que hoje somente 15% dos assentos de conselho são mulheres, e mulheres negras, 4%, né? Então, talvez a minha pergunta para você seja: o que você acha que pode ser feito a mais para que a gente acelere essa pauta de diversidade de gênero e de raça, não só no mundo dos conselhos, mas também no mundo da alta liderança das organizações? O mundo corporativo como um todo, a gente tem um grande desafio. E aí todos nós, eu entendo que eu como ativista eu falo o seguinte: nós somos um caso interessante a ser estudado. Nós somos o país que mais minoriza a maioria. Olha que interessante. Né? Quando a gente pensa nisso, a gente fala de distorções. A gente perpetua distorções. Quando a gente olha homens héteros, brancos, cis, é 20% da população. Olha. Então, eu pego a minoria e coloco em mais de 60%, 80% dos cargos. Aqui já trazendo um spoiler de um livro e de uma pesquisa do Instituto Queiroz, que saiu, Gestão Queiroz, que saiu agora da Liliane Rocha, e ela fala desse sujeito universal. E que não reflete a sociedade que consome, não reflete a mão de obra disponível no mercado de trabalho, não é economicamente burro a forma como a gente conduz negócios. A gente está falando de condução de negócios. Né? Quando a gente fala de ter diversidade de pessoas, de pensamentos dentro das organizações, a gente está falando de melhores formas de fazer negócios e de estar aberto a novas tendências, novos aprendizados. Quando você não tem uma grande população ali, você começa a ter vamos dizer, uma uniformidade de pensamento e de comportamentos, e aí, obviamente, a gente não vai precisar falar muito sobre isso, aprofundar os conceitos de unconscious bias,
porque não precisa. Isso. Mas a gente vê esse comportamento se perpetuando durante séculos. E como que quebra essa perpetuação? Porque, assim, dentro até do que eu perguntei, né, como é que a gente ajuda a acelerar, eu estou entendendo que você está falando de educação, né? Ou Educação. Conscientização. Eu acho que a gente tem... eu gosto muito da coisa dos 3 Cs, né? Eu acho que a gente já passou da época da educação, todo mundo já entendeu, os dados estão aí, os estudos estão aí comprovando que mais diversidade e inclusão é bom para a inovação, traz lucratividade. Isso. Então, assim, os dados que poderiam fomentar um processo educativo já estão dados. Sim. O que a gente agora precisa é tomar atitudes, sejam elas por convicção, sejam elas por conveniência, ou sejam elas por constrangimento, que é a coisa dos 3 Cs. É isso aí. Então, hoje a forma de acelerar a gente precisa, e aí eu acredito muito, de políticas de ações afirmativas, tanto no privado quanto no público. A gente agora acaba de aprovar no Congresso a 1246, se não for esse número, pausa engano, mas é muito recente, era a 1221, mudou para 1246, certo. tiveram algumas adaptações que foi aprovada agora, está indo para o Senado, espero que passe no Senado e seja sancionada, que estabelece cotas para empresas, em conselhos de administração, para empresas públicas e autarquias. Então, aqui a gente já tem um caminho. Você não faz grandes mudanças se não for dessa forma, né? Quando você vem e estabelece um padrão. Porque, senão, é uma tendência natural do corpo permanecer inércia, de permanência no status quo. Se você não tem nenhum agente catalisador que promova a mudança dessa forma, você não muda. Então você acha que cota é algo que pode ajudar nessa virada de jogo? Sim. E a gente tem isso, também a gente não está inventando a roda, né? Vamos pensar nisso. A gente tem isso na Noruega. Sim. A gente tem isso em todos os países que a gente adora falar que são muito mais evoluídos que o nosso. Né? Que a gente gosta de usar para referência para tantas coisas, como educação, como saúde. Olha, mas quando a gente fala da agenda de diversidade, das políticas de diversidade desses países, eles deixam de usar eles como referência. É muito interessante, né? Porque isso vai fazer com que eu saia e abra mão de privilégios. Exatamente. Perpetuados durante séculos. Então, a gente tem uma questão cultural no Brasil, a gente tem uma sociedade estruturalmente, e aí falando de gênero e raça, estruturalmente machista e estruturalmente racista. Quando eu falo de machismo, não é só os homens, a gente infelizmente precisa tocar nesse ponto. Tem mulheres que têm uma visão machista. É isso mesmo, eu vejo pra caramba. Né? Então você deve conhecer várias que têm um discurso machista. Então, tem mulheres que são machistas e a gente tem um processo de transformação da sociedade. O que eu costumo dizer é a alta liderança hoje, ela precisa ser um agente catalisador e perpetuador dessa mudança de status quo, de inclusão de mais pessoas, inclusive não só porque é o certo a se fazer, mas porque é bom para o seu negócio. Excelente. E que em breve o gestor, o líder que não entendeu que ele está vivendo em um novo contexto social, em que o grande ativo, a nova geração, não se discute alguns temas mais. Isso. Tipo, a questão de gênero, a questão de sexualidade, de orientação. São temas que, tipo, sério que vocês estão falando? Conversa com qualquer jovenzinho. Qualquer jovem vai falar, que história é essa, gente? Isso não é relevante. É muito louco mesmo, que eu vejo isso falando com meus filhos. Você também tem 2, né? Eu tenho 3. Eles falam, é sério? Vocês, tipo, que planeta vocês vivem? É sério que a discussão, vou ser contratado ou não? É isso aí. Pela minha orientação sexual, pela minha raça? É sério isso? Que eu sei que eu entrego de valor para a companhia, não serve. Vocês, olha, é sério que vocês são assim? Tipo, sabe? Nós viramos os bichos esquisitos. Né? E é isso. E a geração Z, daqui a pouco, está realmente, né, ganhando seu espaço, como é para acontecer. E, Janda, você, além de uma pessoa que transforma onde você passa, né, tem esse seu lado de professora, educadora, né? E uma vez eu estava lendo uma entrevista sua em que você dizia assim, gente, não dá mais para dizer que não tem mulher preparada ou mulher negra preparada. E aí, nesse aspecto, você é uma das cofundadoras do programa Conselheira 101, né? Eu conheço de perto, sou professora lá no curso, né? Mas conta pra gente o que é o programa Conselheira 101.
A ideia que nasceu no meio da pandemia, eu costumo dizer, gente ousada não tem tempo, né? Ao invés de ficarmos lamentando que estávamos todas presas durante a pandemia, que a gente não podia sair, que não podia beber vinho, que não podia estar juntas, a gente resolveu ajudar outras pessoas. Dar visibilidade, não é ajudar, porque são profissionais, todas elas que passaram pelo programa, você conheceu várias, você participa, você dá aula lá, são mulheres com uma história profissional incrível, com uma formação acadêmica impressionante. E aí você me pergunta assim, você conversando com qualquer alta liderança, eu não conheço ninguém. Ou, tem uma questão ainda, o pessoal ainda está na faculdade, trainee. Olha a percepção. Que louco, eu tenho uma geração significativa que foi invisibilizada, né? Isso aí. Não dá nem para dizer se foi décadas, porque acho que é muito mais, que se formou muito antes da lei de cotas. Não somos muitos, mas existimos. Sim. Quem são essas profissionais e esses profissionais negros, porque eu volto para essa questão, que se formaram antes da lei de cotas? Nas universidades públicas, nas universidades particulares? Onde essas pessoas estão? Elas existem. E o programa consegue demonstrar quem elas são, né? Quem elas são, a carreira dessas pessoas. E esse processo, eu costumo dizer que a gente tem um outro ponto nessa característica, que foi a gente queria dar visibilidade. O Conselheiro 101 ele nasce com esse objetivo. Ressaltar para elas que elas podem ocuparem essas cadeiras e também dar visibilidade. E preparar um pouquinho, né, trazer a consciência do que é esse universo. Porque muitas achavam assim, eu nunca pensei em estar nessa posição. Eu nunca achei que isso era para mim. Olha que interessante. Então, quando a gente fez as primeiras ligações, aconteceram coisas bem interessantes. Muitas acharam, como assim eu em conselho, mas eu estou bem. Olha que louco. Porque ela já tinha achado que aquilo já era um lugar alto. Que ela nem precisava, nem dava para sonhar mais. Nem dava para sonhar mais. E você que quer fazer os sonhos das mulheres virarem realidade, das pessoas... Que motivador, fiquei arrepiada agora. E a gente também teve pessoas que se entenderam assim, mas você me vê como negra? Olha a questão de resgate. Olha, que louco. É muito louco. Então, a gente tratou essas pessoas, essas mulheres como eu, e disse assim, você pode estar nesse lugar também, esse lugar também é seu. E a gente vai ajudar com o que a gente pode. E a gente vai convidar pessoas para nos ajudarem a fazer isso. Como você, que se dispôs a doar seu tempo, porque é importante falar que é tudo totalmente voluntário e gratuito. Gratuito. E é uma formação densa, né? Porque são 15 encontros com executivos altamente experientes, com um background gigante, que já atuam naquela área, especialistas, isso aí, que contribuem semanalmente para a formação delas. E no final, elas fazem um curso de mercado de capitais, que é uma parceria que a gente tem com o IBGC, já para poder ter essa visão mais financeira de mercado, entender um pouco a diferença, porque a gente tem mulheres de formações diferentes, né? Eu tenho pessoas do jurídico, eu tenho mulheres de finanças, eu tenho pessoas de tecnologia, a gente tem pessoas de marketing, então, assim, de pessoas. Então, o que é mais interessante, né? Durante a semana, elas vão ficar bravas quando ouvirem isso, mas a gente marcamos um jantar entre nós. E nós estávamos falando sobre o quanto, às vezes, nos visibilizam nessa característica, né? Ou a gente não quer ser destacado só porque a gente é uma mulher negra, mas pelas nossas competências. Uma das aluminais do 61, hoje, ela ocupa uma mulher incrível que eu admiro muito, a Carla Moraes. Ela é VP, né, Sales da Oracle, de uma multinacional. Como uma mulher dessa não poderia estar em um conselho? Pode, fácil. Latam? Não, imagina. A gente tem uma Mona Lisa Gomes. Não, são várias, são incríveis, né? Assim, eu estou pegando alguns nomes assim que ela consegue ser CEO fora do Brasil, mas não é CEO aqui no Brasil. Olha que interessante.
Então, são histórias assim, incríveis. Na turma mais recente, uma diretora financeira de uma petroleira na Noruega, uma mulher aqui de Santos. Olha. Negra, retinta. Então, quem conhece a história dessas mulheres? Por que elas são tão invisibilizadas? Observe que a gente vai falar de Esperança Garcia agora. Olha, gente, Nossa. Então, quando o Conselheira 101, ele nasce com essa perspectiva. Olha quantas mulheres incríveis foram invisibilizadas na história. E a gente já está em quantas turmas? Está na quarta turma. Está na quarta. Que tem uma coisa muito mais... Eu acho que é o segundo trigger. Não dá para falar de racial no Brasil sem trazer a causa indígena, sem trazer as mulheres indígenas para a conversa. Que interessante. Vocês estão percebendo isso na gestão? Porque vocês estão de perto na gestão, né, do programa mesmo. Então, fizemos um levantamento e trouxemos mulheres indígenas. Olha, Janda, tem mulheres indígenas sendo preparadas para os conselhos de administração. Muito bem, muito bem. Fico feliz aí, estar ouvindo essa novidade. E com formações sólidas, né? Tipo, alguém me perguntou assim, nossa, mas ela tem um currículo acadêmico super interessante e tal, mas não tem corporativo. Eu fiz, e quantos homens acadêmicos estão sentados em 5, 10 conselhos, que eu conheço, a gente não vai citar nomes, a gente conhece, que sempre foram apenas acadêmicos. É isso mesmo. E quando você fala de uma superformação, me vem sempre, né, a visão, a pessoa vai ser escolhida porque ela tem uma superformação, ela merece, é o mérito, né? E eu assisti o seu TEDx que você gravou lá em 2019, e fiquei, assim, muito tocada e muito, assim, apertou um botão meu de questionamento no momento, né, que você está contando a sua história, uma história de luta, né, na Bahia, vendeu salgadinho, né, cresceu, estudou, história linda. E aí você fala, gente, eu não quero ser usada como exemplo de meritocracia, porque não adianta eu passei na avaliação, né, de mérito, mas sou eu a única. Eu quero que tenha muitos, né? E que isso, na verdade, é algo que te motiva também. Eu acho que a gente hoje tem mais cautela quando usa o termo meritocracia. Eu muito mesmo. Mais. Eu mesmo tenho, né? Uhum. Mas, assim, em algum momento, as pessoas usavam isso, né? E alguns ainda usam até para dizer, não tem, é o mérito, não vou contratar alguém só por conta de diversidade. Gente, ninguém está falando nisso, né? Você acha que a meritocracia, ou essa forma como ela vinha sendo talvez falada, ela contribuía para a desigualdade social? E, assim, no fundo, o que fazer para a gente ter, então, um sistema que seja mais inclusivo e justo? Para falar de meritocracia, a gente tem que falar de um conceito antes, que se chama equidade. Para discutir mérito, e aí aquele ensaio de Harvard, da escola, para poder fazer essa análise, né, de privilégios, né, o jogo dos privilégios, é muito claro sobre a diferença de mérito para a equidade. Ele serve para isso também. O jogo do privilégio, ele é essencial para isso. Quando eu falo de equidade, eu falo de dar condições iguais para que pessoas que saiam de diferentes lugares possam alçar as mesmas oportunidades. Excelente. Então, no segundo momento, eu falar de mérito. Excelente. É verdade. Essa perna faltava, ninguém falava nela. A gente não fala de equidade. E ainda não fala de equidade, concordo com você. A gente não pode ver a vida como uma grande corrida de obstáculos, onde eu vou fazer essa corrida de obstáculos, um está descalço, um está com tênis de ponta, o outro está sem perna, o outro está, né, de muletas. Como eu posso falar de mérito se o abismo criado, né, estruturalmente na nossa sociedade não fez com que essas pessoas partissem do mesmo ponto, e aí trazendo o conceito, né, da física, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Isso. Então, não dá para falar de mérito. O mérito ele pode ser
aplicado e é justo a partir do momento que a gente está falando que as pessoas partiram do mesmo ponto e com as mesmas condições. Então, isso faz com que, sim, você performe de forma igual. Agora, se você tem todas essas diferenças, e aqui eu falei até peço desculpas para quem me ouviu, um termo capacitista, mas falando das questões de deficiência, porque você tem que olhar as pessoas diferentes, né, de forma diferente, mas não discriminatória. Excelente. Tem uma diferença, é sutil isso. Sim. É explicitar, sim. Você não vai ter as mesmas condições de fazer a mesma coisa que eu estou fazendo hoje se eu não te der condições para isso. Sim. E é disso que a gente está falando. A equidade, ela passa por eu dar oportunidade. Eu não posso pedir a uma pessoa que efetivamente não escuta, não dar a ela a oportunidade de ter um tradutor em Libras. Eu estou excluindo essa pessoa. Uma pessoa que tem baixa visão, você tem que ter ferramentas para que essa pessoa trabalhe. Como uma criança, aqui está uma pessoa, o exemplo do óculos é perfeito para isso, né? Quantas crianças, e tem ONGs voltadas para isso hoje que fazem um trabalho incrível sobre isso, elas têm dificuldade de aprendizagem porque elas não conseguem acessar um oftalmologista e podem comprar um óculos. Eu já coloco essa criança em um outro patamar. Com as mulheres, sempre nos foi dito, culturalmente, nos colocado em caixinhas, onde, olha, você só vai até aqui, você não pode isso não é para você. Para pessoas negras, eu tenho, desde nos colocar em determinados lugares, onde as pessoas não conseguem ver esse corpo, e é muito marcante isso, não conseguem ver esse corpo transitando em determinados lugares. E existe isso, né? Todo dia, toda hora, a todo momento. Eu sempre falo assim, você quer entender o que é racismo? Escolhe o lugar mais caro de São Paulo e vamos juntos. Você vai ver como olham para você branca e como olham para mim negra. E muitas vezes, obviamente com vários treinamentos, ignoram completamente a sua presença naquele ambiente. Eu vejo que isso deve ser algo assim que traz assim uma visão de mundo completamente diferente. É muito difícil realmente. Você tem lugar de fala, né? E para quem não tem, cara, não dá para a gente saber o que é isso. Então, eu vejo, né, muita gente falando, poxa, também a gente tem que compartilhar as experiências e tal. Mas eu também vejo muita gente falando, ai, gente, não aguento mais compartilhar a experiência do ser negra, não sei o que. Por exemplo, quando eu chamei a Janda, pessoal, para vir aqui no programa, uma das minhas preocupações, a gente mais ou menos diz, olha, vamos falar do tema A, B, C, D. Eu tive uma maior preocupação porque eu vejo assim, muitas vezes me chamam para painel porque eu sou mulher. Aí tem 5 homens e eu de mulher, mas tem que ter uma mulher. Chamam você para vir aqui porque você é negra. Cara, eu gosto de ouvir tudo que você tem que falar, mas você é muito mais do que isso. Né? Exatamente. E aí, assim, não dá. Eu não sei você, mas assim, deve já estar, vou usar um termo aqui, de saco cheio, que nego liga e fala assim: vem falar sobre só diversidade. Eu não quero conhecer só essa Janda, né? Não. E a Janda, qualquer pessoa, né, negra, tem muito mais, mas também... É que você... Qual é o ponto? Você não é só isso, mas você não pode deixar de falar disso. Você pensa assim, legal. O que acontece? Por exemplo, hoje eu tenho como filosofia de princípio transformação de dor. Por isso que o ajudar as pessoas... As pessoas têm que ser felizes, viver em plenitude, ter segurança, ter tranquilidade. Isso aí. E a vida tem que ser mais leve. O que você não pode é ficar blind. Isso, ficar cega. A fazer de conta que nada acontece, isso é naif demais pra gente como a gente. Até para poder saber, preciso agir. Apesar de ser uma ativista na causa, eu não vivo em alerta e tampouco acredito que a gente tenha que ficar 24 horas por dia só nessa agenda. Excelente. Não é. Tanto que eu evito. Nas minhas redes sociais, vai ter uma situação ou outra, que algo que me tocou muito, mas eu não sou a pessoa 24 horas em alerta,
levantando bandeira porque isso adoece. Eu vejo que você é uma mulher que está sempre se atualizando no ramo de inovação, né? A gente estava falando um pouco, né? Até compartilha, né? O que você está achando aí que são áreas de estudo interessantes para o futuro e que você, que é uma lifelong learner, não para de estudar? Olha, eu em abril fui para a Espanha fazer um curso de estudabilidade na EADA. Fui para a Itália também participar de algumas conversas e entender o que está acontecendo fora do nosso mundinho. Agora, inteligência artificial, sou conselheira de uma empresa de inteligência artificial, né? A Konumi. Hoje, entender e estudar inteligência artificial, como isso vai impactar. Porque veio para ficar. Sim. Ponto. Tem coisas que eu falo assim, gente, tem assunto que você precisa se adaptar. Igual quando surgiram os computadores. Eu vou revelar a idade aqui, né? A gente fazia curso de datilografia, né, gente? Eu também fui de uma geração que a gente fazia curso de datilografia. Botava no currículo. Exatamente. Fez curso de datilografia, né? Então, imagina se a gente não tivesse tentado se adaptar à época e fazer um curso mínimo de Word, digitação. Aí depois vinha o curso de digitação. Para quem não sabe, olha, e a gente não está falando de muitos anos. Não, gente. Então, assim, olha o quão interessante. E eu, falando nisso, eu sempre gostei muito de aprender. Outro dia eu estava olhando, tem um monte de certificados, e eu estava conversando com minhas filhas, e eu falei, gente, vocês sabiam que COBOL hoje é só dado na universidade? É isso. Eu fiz programação COBOL, Cláudia. Olha, gente. Programava COBOL. Linguagem hoje super avançada, né? Python. Nossa, uma deriva da outra, mas assim, eu já estava na área de tecnologia há muito tempo. Olha. Não, você tem mais de 20 anos como executiva. Né? Já quase nos para os 30. Então, já nessa perspectiva, enquanto muita gente ainda estava fazendo curso de digitação, eu já estava na programação. Olha. Então, a história de você estudar é como exemplo de inteligência artificial. A gente precisa entender, estudar muito bioeconomia. É um tema que eu tenho me dedicado um tempo e já coloquei na agenda alguns cursos que eu quero fazer. Não sei se consigo ainda esse ano, por questão de tempo, mas ano que vem eu quero fazer. Então, a gente tem aí algumas tendências super interessantes que a gente tem que olhar voltada para a área de inovação. Como a gente aproveita toda essa mão de obra que vai deixar de existir? Como é que a gente leva educação, reskilling para toda uma mão de obra que eu não posso ignorar? E você sabe que isso é um tema, né, que é uma mudança, um impacto grande de uma tecnologia, numa demografia, né, num tipo de profissão que as pessoas vão escolher. E uma pauta sumamente importante na estratégia da empresa e que deveria estar mais presente, a meu ver, nos conselhos e nas discussões de alta liderança do que estão. Exatamente. Qual é o impacto de uma inteligência artificial? Até no conselho você tira umas 5 pessoas. Já tira gente que nem começou a olhar o tema. Nem começou a olhar o tema. Então, né, quando a gente olha lá a Governance Officer, o Officer Governance, já vai matando um monte de coisa. Então, a inteligência artificial hoje é uma das coisas que a gente precisa estudar, como a gente vai trabalhar com. Por exemplo, para mim, a gente sabe que a inteligência artificial aprende com o que vai vivendo, com o que é pedido, né? E também com práticas que eles vão vendo, né? Que se perpetuam. Como que você vê o impacto de inteligência artificial para, eventualmente, recrutadores, né, de novos talentos nas empresas, eles serem talvez guiados por um lado de preconceito, até em termos de diversidade, de gênero, de raça. Etário, né? Pra caramba, né? Você vê que existe algum caminho para isso ser acompanhado, sanado? A ideia, a diversidade de novo por trás. Que interessante. Então, você precisa ter pessoas diversas programando. Porque, na verdade, ela vai aprender, é como uma criança. Você dá o primeiro setup. Toda informação que você joga para poder ela ir aprendendo, quem está dando essa informação? Quem está ali.
Programando, no caso. Quem é o engenheiro de desenvolvimento? Quem são esses engenheiros de desenvolvimento que estão ali? Então, Esse é um aspecto observado que ninguém nem pergunta, né? Deixa eu entender quem está por trás aqui dessa programação. Isso não é perguntado. Ninguém pergunta quem são as pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia. Porque até para desenvolver tecnologia, você precisa olhar quem está por trás. Quem é esse grupo de pessoas? Muito interessante. Então, ninguém pensa nisso. E é aí que a gente perde de novo a oportunidade de ter essa visão de caleidoscópio. Para quem nunca... Tem muita gente que nunca parou para poder olhar um caleidoscópio. Você nunca vai ver a mesma figura, a mesma coisa o tempo inteiro. Isso requer muita criatividade para você criar em cima de um caleidoscópio. E quando eu trago pessoas diversas para dentro do minha equipe, eu vou ter um pouco da visão de caleidoscópio. Maravilha. Ó, falamos de inovação e agora começamos a falar de gente, talento, né? E eu sei que você trabalhou lá com o querido Dumigliano, que também já foi entrevistado aqui no nosso programa, né? E você já foi CFO lá na 99 Jobs, que quem acompanha de perto, né, o trabalho que eles fazem com as empresas, na parte de recrutamento. Principalmente talvez estágio de trainee. Isso, e saindo de uma coisa usual, de ver sua habilidade, mas indo muito para uma busca de um match entre o que é o propósito e os valores da empresa e o que são os valores daqueles candidatos, né? Então, essa visão aí desse match, que a gente já sabe que isso acaba criando um ambiente de mais felicidade quando tem esse alinhamento, né? Qual foi o seu aprendizado? O que você viu de mais interessante que está sendo feito e onde você vê que a 99 Jobs, a turma, ajuda as empresas a pensarem como atrair mais pessoas que tenham esse alinhamento? Sabe o que é interessante da 99 Jobs? As duas figuras que estão lá. Isso é verdade. Então, o Du e o Diego, eu acho que tem a visão de mundo que eles têm de integrar, porque são os valores deles que estão ali. É isso mesmo. Então, essa visão dos dois de querer fazer diferente, de novo, a juventude rompendo com barreiras, né? Os dois, eles são mais novos do que eu, e acho que isso tem... Por isso que eles foram tão ousados em pensar, tem que ter valores, porque eu gostaria de trabalhar numa empresa que tivesse alinhado com meus valores. Eu acho que essa é a grande sacada deles. Assim, essa coisa do Tinder, do emprego, né? Que eles costumam falar, é exatamente isso. É esse alinhamento de valores, é onde a juventude quer estar. Hoje, não é a empresa que escolhe mais, as empresas são escolhidas. Isso aí. E eles, essa geração, principalmente a 99 Jobs, ela é super focada em programa de trainee e estágio, é uma geração que definitivamente ela praticamente entrevista a empresa. Por isso que esse match, e usar a tecnologia para fazer esse match é uma grande sacada. Eu acho que eles já estão há 10 anos no mercado e olha quanta coisa eles já fizeram, né? E anteviram um movimento hoje que está cada dia mais forte. É isso mesmo. Né? Eles anteviram o movimento há 10 anos atrás de, gente, a turma vai querer trabalhar onde elas estão felizes, onde está alinhado com os valores delas e onde elas acreditam que vão fazer diferença. Se isso não tiver no conjunto, elas vão embora. A empresa vai perder talentos. E acho que hoje as empresas, uma coisa que a 99 prega, e acho de uma forma indireta, é você que tem que conquistar o candidato. É você que tem que encantar o candidato para poder ele acreditar que aqui é o lugar que ele pode estar para fazer a diferença. Nessa busca das empresas por talentos, né, fazer a inversão da roda também é muito interessante e é bastante inovador, né? Eles são pessoas incríveis, eu acho que... Eles foram mesmo, Você sabe que eu fui o Du, né, sempre fala, uma client founder, ele não tinha nenhuma empresa grande como cliente, eu não sei nem se você sabe dessa história. Não sabia. E eu era VP de RH da Votorantim Cimentos, e uma pessoa do meu time, a Paula, Janete, que está lá no conselho deles, né? Ela falou, Cláudia, tem essa empresa aqui,
Aí eu falei, nossa, Paula, top, mas cara, como é que eu vou convencer aqui uma empresa tradicional? Aí eu, vamos botar uns anunciozinhos, foi assim mesmo, uns anúncios na revista só para chegar, mas fala pro cara tocar pau, vamos fazer diferente. E foi disso daí que eu ganhei. Olha que legal. Porque tem que ter essas pessoas que querem quebrar, porque de fato a gente sabe que a retenção do talento passa por essa questão desse alinhamento mesmo. As pessoas querem ser felizes. E aí, nesse negócio de ser feliz, eu reflito muito sobre a questão de felicidade, baseada aí no que eu chamo arcabouço conceitual da psicologia positiva, chamado SPIRE, né? Que a gente consegue ser uma pessoa mais feliz se a gente cuida do nosso lado espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. E falando do lado espiritual, né? Eu vejo que a espiritualidade é um tema muito pouco falado nas organizações, né? Sim. Até escrevi recentemente um artigo sobre isso, né? Porque acaba que na organização, em vez de confiar em algo maior, a gente tem que nós controlarmos o resultado. Então, e o resultado não pode ser uma coisa no tempo certo de tudo, como muitas vezes a gente acha que a fé ela faz isso, né? A gente pensar nessa lei maior do universo, e você tem que ser agora, no tempo certo que eu quero, que a meta colocou. E eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, que investe muito na sua visão de ancestralidade e na busca pelo autoconhecimento, né? Como que você acha que as empresas elas conseguem se mover, ou o que pode ser feito para as empresas se moverem para considerar mais esses aspectos de espiritualidade dentro do seu negócio? Eu vejo que é o respeito ao indivíduo. Quando você respeita o indivíduo, e aí o respeito ao indivíduo e uma visão de propósito, volto para o capitalismo consciente, propósito além do lucro. Porque é um componente do ser humano. Sim. E o ser espiritual, eu acho que é super importante falar isso, ele não é atrelado à religião. Concordo. Que as pessoas confundem muito, 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 muito essas duas coisas. Acho que tem uma confusão de conceitos absurda em relação a isso. Concordo totalmente. Quando a gente fala do ser espiritual, esse é complemento. É o que você não controla, mas o que você gerencia. É o seu estado de espírito. É a forma, e aí estado de espírito parece ser uma coisa filosófica, é a forma como você lidar, inclusive, com suas emoções. Isso. Como você canaliza os seus momentos de raiva, a sua ansiedade, as suas frustrações, porque somos seres vivos que têm uma série de sentimentos. Você não é um robozinho que entra num escritório, vira a chave, agora eu sou só o profissional. Passou na catraca, agora eu sou uma pessoa. E essa própria separação, né? Eu, na minha vida profissional, pessoal, muito difícil, né? A inter-relação entre um e outro, o impacto de um e outro é muito grande. É um ser humano que está lá, único, um ente que está ali contribuindo para aquele resultado de curto prazo, objetivo, claro, para que essa organização exista. Mas ali eu tenho um ente, um indivíduo, que doa, vende, seja lá, que como queira dizer, compartilha um pouco do seu tempo, importantíssimo, para um negócio. Mas ele não é um ser separado. Né? Ele não se torna um componente, uma roda de chave, ele não é uma linha de produção, é uma pessoa. E saber lidar com pessoas, eu acho que é a grande sacada do futuro das empresas. Esse aspecto eu acho também que a pandemia, né, nessa busca aí da sustentabilidade, do ESG, o S é uma coisa que as empresas ainda estão descobrindo, a meu ver, como tratar. Mas ao ter havido a pandemia, o S acabou sendo uma pauta mais frequente por conta dos burnouts, né, do que é a saúde mental, a própria adequação da forma de trabalho, híbrido, né, online, presencial. Enfim, eu também acho que esse lado das empresas, dos líderes, se preocuparem mais com o ser humano, isso é uma coisa que tem que vir. Janda, você falou aí também dessas áreas, né, que você está estudando, você acha que é o futuro, aí você falou sobre, fui para a Espanha, né, fazer um curso de ESG, que é uma maneira, né, a gente sabe, de falar sobre sustentabilidade numa ótica de environment, meio ambiente, social e de governança, né?
O que você pensa sobre o tema ESG e a presença dele muito forte nos últimos tempos também, principalmente no mundo corporativo? Diferente do que muitos falam, né, de quem não está acompanhando a agenda, acha que é modismo. Eu acredito muito na falta, talvez até um pouco de preguiça de estudar mais sobre o tema. Quem fala que é modismo não estudou. É isso aí. A gente não está falando, quando a gente fala desse assunto, acho que é super importante, a gente não está falando apenas de um framework ou de um relatório que você reporta. É isso. A gente está falando de uma nova forma de olhar sobre como fazer negócios nesse planeta, primeiramente. Né? A gente tem visto, de forma talvez para as pessoas ainda não tenham sido muito claras, a gente não vai conseguir abrir loja em Marte. Eu ainda não tenho passe para Vênus. Meu visto não foi liberado. O seu foi, Cláudio? Não, o meu não foi. Não. O meu não foi liberado. Olha que coisa complexa. Fundo do mar a gente já viu que deu ruim. Não vai dar. Então, como é que a gente vai continuar fazendo um negócio nesse planeta? Porque só tem esse para viver, se a gente não cuida dele. Como a gente vai continuar fazendo negócios, partindo do princípio que negócios são feitos de e por pessoas, né? Para pessoas também. E que você precisa ter minimamente um regramento de relacionamento, que isso não foi a Jandaraci, não foi a Cláudia Elisa, não foi o Friedman, não foi ninguém que inventou, de ético nas relações para que todo mundo ganhe. Excelente ponto. Que a gente está falando de governança. Isso aí. A gente saiu de um conceito super de framework para falar de coisas simples. A gente está falando de olhar o que é certo fazer. O que é certo fazer na questão do meio ambiente? É sair pulverizando e matar todas as abelhas, senhores, que simplesmente... Nossa, estamos ferrados. Mas aconteceu isso recentemente no Mato Grosso. Um ser acabou com 7 fazendas, inclusive fazendas que produziam mel. Olha só. O olhar só para o eu, a gente precisa muita gente precisa repensar sobre isso. Porque você olha só para você e esquece de entender que você é uma parte de um todo. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de ter tido recentemente, a gente está falando de 2 a 3 meses atrás, né, pouco tempo atrás, um terremoto de 4,7 no estado de São Paulo. Olha só, foi? Não é pequeno, considerando que é 9. Né? A escala Richter. Então, eu tenho um problema, gente. Real, que está acontecendo agora. É um ciclone destrutivo que teve no sul do país. Foi. Recente. E a gente está vendo, né? O E muito interligado com o S, exatamente porque tem a tragédia climática, mas quem sofre é o ser humano. Né? Os desalojados, os desabrigados, os negócios que quebram. Os negócios que a água invade ou leva tudo. O negócio que simplesmente, né, tá no meio de um incêndio, como aconteceu agora no Havaí. Isso. Ali não eram só carros, tinham empresas ali, pessoas, vidas, foram mais... Como é que a gente vai pensar de viver nesse novo mundo? Tivemos gerações e gerações que acharam que os recursos eram infinitos, ad eterno. Só que agora que a gente entendeu que não é infinito e que a gente precisa deixar minimamente um legado para as nossas futuras gerações, não dá mais para pensar só no hoje, a agenda SD começa a fazer sentido. É isso. E principalmente para os líderes, a pergunta é: que mundo você quer deixar e que lembrança você quer deixar como líder? Janda, sensacional te ouvir, amiga. Muitos ensinamentos, muito lugar de fala especial, que não tenho dúvida do quanto você está ensinando a todo mundo, né? E aí, e aprendendo, como né? a gente aqui também está falando de liderança, né? Sempre para finalizar o programa, eu trago sempre uma pergunta sobre liderança.
O que significa para você uma mulher nordestina, preta e líder? O que significa isso para você? Eu me defino como a líder do improvável. Qual a probabilidade de uma mulher como eu, com toda a minha história, ocupar as posições que ocupo? Se eu fosse olhar só para as referências que não existiam, né? Eu costumo dizer, alguém falou um dia para mim, Janda, quem era a sua referência? E aí, não, porque né, a Glória Maria é jornalista, eu nunca pensei em ser jornalista. É isso. E eu sou uma área totalmente executiva. Não tinha. Não tinha, cara. Nem eu tinha, também não tinha. A gente não tinha referência. Femininas não tinham. Não tinha. Referência feminina. Feminina negra, aí que não tinha mesmo. A gente não tinha referência. Não é verdade? A gente não tinha referência. Para que você olha, né? Você não sonha com aquilo que você não vê. É isso aí. Excelente. Então, eu costumo dizer que a líder do improvável eu sonhei com aquilo que eu não via e fui. E quero trazer pessoas que vejam e continuem sonhando. Acho que esse é o meu conceito, essa é a líder que eu sou. Eu acredito muito no inspirar através do legado. Como eu não tive essa inspiração, né? Eu não vou trazer as questões familiares, porque minha família me inspirou muito, me fortaleceu para chegar até aqui, para ser quem eu sou, ser essa essência. Mas quando eu olho para o mercado, para o mundo profissional, a gente não tinha. Então, você construir uma jornada com base puramente nos seus ideais, eu acho que chegar aqui foi simplesmente corromper as estatísticas. Por isso que eu falo que é improvável. Mas é ser um exemplo maravilhoso para muitas outras mulheres negras, brancas, que com certeza vão se inspirar em você. Bom, gente, é isso. Esse aqui foi mais um episódio do Liderança em Pauta. Janda, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi muito especial te receber. Eu que agradeço demais essa conversa. Foi um papo entre amigas. Diferente de outros lugares, a gente vai meio que assim... Aí, que eu falo? Não, foi um papo entre amigas. Adorei o convite. Obrigada mesmo por ter tido a oportunidade da gente conversar mais uma vez. Obrigada, amiga. E, gente, se vocês acharam que esse conteúdo é muito bacana, em termos de ideias, conhecimentos, para compartilhar, compartilha com um amigo ou com uma amiga. E vai lá no meu canal, no Cláudia Elisa Oficial, me marca o sininho, que vocês vão receber as notificações quando novos programas entrarem no ar. Tchau!